Deus abençoe cada um de vocês. 1 Coríntios, alguém pode digitar aí, 1 Coríntios capítulo 15, né? Vamos falar sobre ressurreição, vamos continuar falando sobre ressurreição, tá certo? O versículo de número 20 eu vou ler. Mas agora, vou só um pouquinho aqui. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Observe que Paulo, ele está trazendo o assunto, em todo este capítulo, o assunto da ressurreição. A ressurreição é um tema muito importante na área bíblica, na questão da escatologia, porque nós vimos semana passada as duas ressurreições distintas, né? A ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos, como se dará a ressurreição, e nós vamos continuar, como eu falei, este tema. O apóstolo Paulo, ele expressa em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, né? Ele fala que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, que ele aboliu, irmãos, ele aboliu a morte e também a pôs fora de funcionamento, por assim dizer, e trouxe, a Bíblia diz que ele trouxe a luz e a imortalidade através do Evangelho. Então, quando nós olhamos para a questão da ressurreição na palavra, nós vamos ver no Antigo Testamento, você vai ver Jó falando: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Isso está em Jó 19, no versículo 25 até o 27, ele vai dar ali uma alusão à ressurreição. Se você observar no Salmo 16, a Bíblia também vai trazer uma profecia a respeito da ressurreição. Não permitirá que a alma do teu santo fique no Hades, né, no Sheol, na sepultura, e não permitirá que ele veja a corrupção. Essa questão da corrupção no corpo, né, é a questão de quando o corpo está enterrado, a corrupção, a putrefação, tudo aquilo vai deteriorar o corpo. Então, quando o salmista fala no Salmo 16, ele está apontando para a ressurreição de Jesus, que Pedro fala no seu discurso lá em Atos. Então, em Daniel capítulo 12, versículos 1 ao 3, vai falar sobre a ressurreição também. Então, não é um assunto apenas do Novo Testamento. A ressurreição é um assunto em toda a Bíblia, a partir do Antigo Testamento. Quando você observa em Hebreus capítulo 11, versículos 18, 19, né? A Bíblia vai dizer assim, vamos ler esse texto, por favor, irmão. Eu quero que você tenha isso em mente, questão da ressurreição. Você vai abrir a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler um texto muito importante, também falando a respeito da ressurreição. É um texto do Novo Testamento, mas vai falar de algo do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo de número 17, por favor, você coloque aí, digite aí, por favor. Hebreus 11, versículo 17 e versículo 18 e também o 19. Coloque aí Hebreus 11, 18 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Pela fé, Abraão e Isaque, de novo, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito,
sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Observe que ele está falando aí de Abraão, né? Ele está trazendo um texto aí de Gênesis 22. Ele está dizendo que pela fé, sabemos o que é fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê. Então Abraão, pela fé, ofereceu Isaque. Era o seu filho unigênito. Mas ele tinha fé de quê? Qual era a fé que Abraão tinha? O versículo 18 nos responde. Ele considerou, irmãos, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Versículo 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento lança luz. O Novo Testamento é a luz da sombra que acontece lá. Ok? Então, nós temos um texto no Novo Testamento trazendo a questão também da ressurreição lá no Antigo Testamento. Então, você vai perpassar vários textos nessa questão. Aí, depois de tudo isso, vem esse texto tão vigoroso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai reservar todo este texto, todo este capítulo na questão da ressurreição. Então, a ressurreição, ela é uma verdadeira doutrina bíblica. Qual é a pergunta que se faz? Qual é a natureza da ressurreição? A ressurreição, é bom que se diga que ela não é apenas algo espiritual, né? A doutrina da ressurreição, ela é, irmãos, uma doutrina que assevera o ressurgir literal do corpo. Não é somente a continuidade ou a continuação do espírito humano, mas sim a continuação também do corpo. Quando você olha em Lucas capítulo 24, aquele texto vai bastar em si por si mesmo para provar que a ressurreição é a ressurreição do corpo e não meramente algo apenas espiritual. João 20, 25 e 27, o corpo do nosso Senhor é o mesmo corpo ressuscitado. Então, aquele corpo, vamos ver esse texto, João 20, glória a Deus, João 20, capítulo 25, você está com a sua Bíblia aí? Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, nesse estudo. João 20, observe o versículo 25, diz assim, ó. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhe disse-lhes, se eu não vir o sinal, isso aqui é Tomé falando, dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Então ele dá uma exortação aí a Tomé, certo? Então o que é que você observa? Que o corpo de Jesus aqui não mudou. Ele não é outro corpo. É o mesmo corpo. Só que o corpo ressuscitado. Ainda conservava as marcas, né, e as impressões dos cravos. E também o seu lado que foi perfurado. Então, 1 Coríntios capítulo 15 não é uma discussão em torno de uma ressurreição espiritual. O caso todo, ele é todo maravilhoso. O argumento que o apóstolo elabora aqui trata do corpo físico, certo? Então, observe que em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo, ele trata preciosamente também deste assunto. Então, a ressurreição é um tema totalmente bíblico. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 18.
Fica comigo aí, na paciência, abrindo sua Bíblia, se alimentando aí da palavra, estudando e aprendendo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo, vamos ler aqui 17. 1 Timóteo 2,17, 17 e 18. Pode anotar aí e digitar aí. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Por que eles se desviaram da verdade? Paulo vai dizer, irmãos, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Olha só a ênfase aí, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então, ele está falando dessa doutrina, ele está falando da questão da ressurreição. Só que o que acontece é que naquela época tinha esses dois camaradas aqui que encabeçaram aí uma falsa doutrina, dizendo que já tinha acontecido a ressurreição. Não, já aconteceu a ressurreição. Então foi preciso Paulo explicar depois em outros textos, para outras igrejas também, dizendo que a ressurreição ainda iria acontecer. Quando? Pela ordem, Cristo primeiro, depois os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, quando tocar a última trombeta, quando a trombeta vai soar, e eles ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, com o corpo transformado. Então, o que é interessante, irmãos, e dizer para você é que a salvação, observe isto, porque é muito forte, a salvação ela não é completa sem a ressurreição do corpo. É importante eu explicar para você essa questão da ressurreição, porque ela faz parte da doutrina da salvação. Vou falar de novo. A salvação não é completa sem a ressurreição do corpo. Observe 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, a Bíblia diz, aleluia, 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, se permanece ainda nos vossos pecados, vocês não têm salvação, não vão ter esperança. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o cristianismo, o que é que o cristianismo inclui, irmão? O cristianismo inclui a salvação do corpo, ou seja, inclui a ressurreição do corpo, melhor dizendo. O cristianismo, ele inclui a ressurreição do corpo. Observe, quando Adão e Eva eles pecaram, o efeito do pecado constitui em fazer algo ao seu espírito, à sua alma e ao seu corpo. O homem é tricotômico. Que é isso, pastor? Ele é tripartido, ele tem três partes principais: espírito, alma e corpo. Observe bem, espírito, alma e corpo. Aonde é que começa a vida? Existe três tipos de vida. É isso mesmo. A bios. Deixa eu ver se eu ainda me lembro, meu Deus. Estou lembrado, irmão. Não anotei, mas eu vou me lembrar. Em nome de Jesus, daqui para terminar esse estudo, eu vou me lembrar. Tem a vida da alma, lembrei. Bios, psique e zoe. De novo, bios, psique, porque o pessoal conhece como psique, onde vem a palavra psicologia. Então vamos lá. Bios, psique e zoe. A bios é onde vem a palavra biologia, é a vida do corpo. A psique é a vida da alma, psique. E zoe é a vida do espírito. De novo, bios, vida do corpo, psique, vida da alma, e zoe, vida do espírito. Então, a vida começa no espírito, porque quando Deus ele cria o homem, ele forma o homem, ele
sopra Neshama, né? Ele dá o sopro divino e o homem torna-se alma vivente. Então nós temos os três elementos. Ele forma o corpo do pó da terra, olha só o corpo, e ele vem e sopra, insufla o ar nas narinas daquele boneco de pó, daquele boneco de barro. Está entendendo? Então, quando ele sopra, a junção de dois elementos, presta atenção nisso, a junção da matéria e a junção do sopro divino. E esses dois elementos se juntam e formam o terceiro elemento, que é a alma vivente. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou Deus nas narinas do homem e ele tornou-se alma vivente. Então o homem é espírito, alma e corpo. Tá dando para entender? Se tá, dá um amém aí, irmão. Senão eu repito tudo de novo. Glória a Deus. Dá um amém, diz glória a Deus. Então, o que acontece? Assim como a vida começa no espírito, a morte começa de onde a vida começa também. Porque a morte ela vai começar no espírito. A Bíblia diz assim, ó, que quando o homem peca, ele diz assim, no dia que tu comer dessa árvore, né, Deus fala para o homem, certamente morrerás. Então ele morreu como? Ele foi uma morte espiritual, porque a morte começa no espírito. Aí Paulo fala, se não me engano, em Efésios capítulo 5, e ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque a vida começa no espírito e a morte também começa no espírito. Então, observe isto para me fechar a questão aqui, ó, para você entender. O Adão e Eva, eles pecaram, o efeito do pecado destruiu o corpo, o homem como todo. Ele corroeu o espírito, corroeu a alma e corroeu o corpo. Então o homem de todo caiu. Todas as suas partes caíram e, portanto, a salvação para ser completa, ela deve incluir espírito, alma e corpo. Esses três estágios da salvação é o processo a qual a salvação vai passar. Salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando o homem caiu, Deus vai resgatar exatamente isso, a redenção. Vai ser do espírito, da alma e do corpo, o homem completo. Isso foi obra do diabo e do homem, porque o diabo veio pela concupiscência e entrou com a tentação. Eva pega o fruto, oferece para o seu marido e eles caem, e junto com ele a natureza também está caída. Agora haverá um processo de redenção, e para que venha o remidor, que é Jesus, ele vem para quê? Fazer o quê? Aquilo que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do maligno. Aleluia. Eu aproveito essa palavra e vou lançar agora para você dar um glória a Deus aí. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Não sei se o diabo preparou alguma obra aí na sua casa, alguma maracutaia aí na sua vida, está querendo te levar para longe da presença de Deus. Ei, glorifica o nome do Senhor, fica firme na presença de Deus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer todas as obras do inimigo. Nenhuma obra do diabo contra a tua vida vai prosperar, nenhuma obra do diabo contra a tua família vai prosperar, nenhuma obra do diabo contra a tua vida financeira, seja lá qual for a área da sua vida, no seu casamento, no seu matrimônio, vai prosperar. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, você pertence ao Altíssimo, você aceitou a Cristo, o Espírito Santo está em você, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para desmanchar, para desmantelar as obras do diabo. Aleluia! Então por isso Cristo, ele há de redimir o corpo, e ele assim o fará. Por quê? Porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. O pecado foi uma obra do diabo, uma obra do inimigo, que o homem caiu junto com a sua concupiscência.
O diabo tem a responsabilidade dele e o homem também tem a sua parcela, né? Então, por isso Cristo ele há de redimir o corpo e ele assim o fará. Paulo ele realça esse fato de uma forma particularmente clara nos importantes versículos de Romanos 8, versículo 11. Vamos para lá. Glória a Deus, dá glória a Deus aí mesmo, irmão. Se alegra aí com Jesus. Romanos capítulo 8, agora, digita aí. Romanos capítulo 8, aleluia, versículo 11. Então, um dos objetivos da redenção do corpo. Esse é o objetivo da redenção do corpo. Deus não vai perder nada para Satanás, irmão. Aleluia. Olha, Romanos 8 e versículo 11, por favor. Digite aí, abra a sua Bíblia. E se prepara porque esse texto aqui é forte, viu? Romanos 8 e 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, oh, aleluia, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também, coloque aí essa palavra também, vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha só a importância, irmão. Olha só a importância desse tema, ressurreição. Eu vou ler o texto de novo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, o tema é ressurreição, ressurreição de Cristo, e a nossa, ó, também vivificará o vosso corpo imortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito habita em você. Então a ressurreição, olha só por onde é que começa, pelo Espírito. O Espírito habita dentro do meu espírito. Coloque aí a referência, Romanos 8 e 11. Então é importante nós vermos também versículos 22 e 23, que eu li até na semana passada. Vamos ler lá. Nós temos aqui os 3 gemidos, né, que eu falei. O primeiro gemido é o gemido da criação, no versículo 22. O segundo gemido é o nosso gemido, versículo 23, de Romanos 8. E o terceiro gemido é o gemido do Espírito, no versículo 26. Mas veja aí o versículos 22 e 23. Ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Redenção do corpo. O homem como um todo, ele será redimido e alcançado. Ele foi alcançado pelo sacrifício de Cristo. Está entendendo? O principal instrumento da salvação foi o sacrifício de Cristo no Calvário. Porque a oferta que Cristo ofereceu, aí eu teria que entrar nas ofertas, alguns irmãos já viram eu pregando, falando sobre isso, e é um assunto extenso, aí a gente ia ter que, era muita coisa, mas eu não quero entrar nem nesse lado aqui, senão a gente não sai daqui hoje, na questão da oferta, que é dos 3, né? A oblação, a libação e o cheiro suave. Não vou entrar aí não, mas vocês sabem que esta oferta que Jesus ele ofereceu atingiu o homem neste processo do espírito, da alma e do corpo. E aqui nós vemos Paulo falando da redenção do corpo, né? Que é o que? Na ressurreição. O corpo redimido, jamais esqueçamos esse fato, faz parte de nossa salvação. É por isso que eu disse que o cristianismo, ele fala aí ele inclui a ressurreição do corpo, né? E a salvação, ela não é completa sem a ressurreição do corpo. Olha, eu estava analisando aqui, no estudo a gente pesquisa muita coisa, e eu estou aqui com a Bíblia Dake, certo? A Bíblia Dake, talvez alguém, não sei se está dando para ver aí, a Bíblia Dake, e o Charles Finney Dake, ele colocou aqui no seu comentário, estou dando aqui uma fonte para você, se você tiver na sua casa, você vê aí, né? Na página 1844, em 1 Coríntios capítulo 15,
vários tópicos desse capítulo. E num destes tópicos ele coloca aqui 12 calamidades que aconteceriam se Cristo não tivesse ressuscitado. Observe bem, dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 em diante aqui, né? Aqui na nota do 14a, mas ele traz vários versículos do capítulo inteiro, certo? 1 Coríntios capítulo 15. Observe, 12 calamidades que aconteceriam se Cristo não tivesse ressuscitado. Primeiro, não teríamos garantia da ressurreição. Ele fala isso dos versículos 12, no 13, do 20 ao 23 também. Segundo, nossa pregação seria vã. Estava pregando aqui em vão, ao vento. Versículo 14, ele fala isso. Terceiro, nossa fé seria em vão. Ou seja, a fé não adiantaria de nada. Era bom até se alguém anotasse aí, né? Digitasse. Se tiver alguém com coragem, eu vou repetir de novo. Bem pausado, que é para você. Nós estamos aprendendo, estamos estudando. Se quiser digitar aí, digite aí. Mas são 12, viu? 12 calamidades que aconteceriam se Cristo não tivesse ressuscitado. Primeiro, não teríamos garantia da ressurreição. Segundo, nossa pregação seria em vão. Versículo 14. Terceiro, nossa fé seria em vão, versículos 14 e 17. Quarto, seríamos mentirosos por termos pregado tal doutrina, versículo 15, seria uma mentira. Versículo 5, ainda estaríamos em pecado, versículo 17. É a quinta. Ainda estaremos em pecado, versículo 17. Sexto, todos os mortos pereceriam, versículo 18. Sétimo, não teríamos esperança, versículo 19. 8, seríamos os mais miseráveis dos homens, versículo 19 também. 9, seríamos simplesmente tolos, versículo 30 ao 32. 10º lugar, a natureza seria uma farsa, versículo 35 a 49. 11, 11º, as promessas seriam mentiras, versículos 50 ao 54. E 12, 12º, as profecias seriam falsas. Então, como a ressurreição de Cristo é uma realidade, as profecias são verdadeiras, as promessas também. A natureza é verdadeira, nós não somos tolos, nós não somos mais miseráveis dos homens, porque nós cremos nisso, nós temos esperança. Os mortos todos não vão perecer, porque Ele ressuscitou, aleluia. Ainda não estamos mais em pecado, porque Ele ressuscitou. Nós não somos mentirosos, porque nós estamos pregando tal doutrina, e a doutrina é verdadeira, aleluia. Nossa fé não é vã, nossa fé é verdadeira porque Ele ressuscitou. Nossa pregação não é vã, é verdadeira porque Ele ressuscitou com convicção. E nós não teríamos a garantia de ressurreição, mas nós temos a garantia da ressurreição porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Isto, irmão, perturba os ouvidos do diabo. Isso perturba os ouvidos de Satanás. Porque pelejaram de todas as formas. Os soldados, não, paga aí uma quantia, distribui aí dinheiro para quem quiser, vamos subornar, pelo amor de Deus. Pega dinheiro aí com Pilatos, com quem quer que seja, com a moeda que tem a insígnia de César, vamos pagar. E dizer, não, os discípulos vieram e roubaram o corpo, levaram. Não adiantou de nada, foi só gastar dinheiro, os miseráveis, porque Ele ressuscitou. A nossa pregação é verdadeira, a nossa fé é verdadeira, aleluia. As promessas de Deus é verdadeira, as profecias são verdadeiras e infalíveis. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Então, ressurreição faz parte da nossa salvação. Em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo traz um vigoroso argumento em prol do fato de que o corpo ele será salvo. Em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele introduz esse ensino, irmão. Ele introduz novamente. E às vezes, infelizmente,
nós tendemos a omitir essas gloriosas afirmações das Escrituras. Deixa eu fazer uma pergunta a você: quando foi que você viu alguém falar sobre a ressurreição? Sem ser eu, né? Não que eu seja só eu que fale, não é isso. Mas está raro o ensino a respeito disso, né? As mensagens e ensinos e doutrinas bíblicas, não vemos falar mais sobre as doutrinas bíblicas mesmo. Observe aí 2 Coríntios, vamos lá, irmão, 2 Coríntios, Paulo vai introduzir também este assunto, já em 2 Coríntios, ele vai falar deste assunto também na sua segunda carta, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 3. Aleluia. Coloque aí, por favor, alguém. 2 Coríntios, capítulo 5. Acho que eu não estou falando muito rápido não, dá para os irmãos ouvir, né? E anotar aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Olha o que ele diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Ao versículo 4 ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, a qual nos deu também o penhor do Espírito. Então é importante, também não devemos esquecer o que Paulo falou em Filipenses. Olha só, Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Eu li semana passada, mas vamos ler de novo, né? Diz assim, Filipenses 3, 20 e 21. Mas nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, né? Alasso, a palavra aí no grego. Na verdade, essa palavra no grego aí, alasso, acho que é lá em Tessalonicenses ou em Romanos, eu até anotei, deixa eu ver aqui. Na verdade, essa palavra aí, só um instante, irmãos. Deixa eu ver aqui. Essa palavra é metasremazo, que significa literalmente alterar o esquema. Jesus vai revirar o nosso corpo atual e fazer algo novo, mas é o mesmo corpo. A palavra pode significar mudar a forma de uma pessoa ou coisa, ser mudado quanto à forma, mudar de configuração, mudar a posição ou postura. Observe aí, irmão. Hoje o pessoal fala de configuração de computador, configuração de aparelho de celular e tal. A Bíblia já falava disso. Falava de configuração. Jesus vai revirar, vai mudar a configuração, aleluia, do nosso corpo. Isso é muito profundo, irmão. Isso é poderoso. Portanto, nós devemos insistir sobre a ressurreição do corpo, porque do contrário, a obra de nosso Senhor não seria completa. Está entendendo? Então, como ele mesmo foi ressuscitado, né, assim nos ressuscitará. Eis a salvação completa. Aí sim, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Salvação é um processo e ela se completará. Observe isto. Ela se completará, se consumará na ressurreição do corpo. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Qual é a natureza desse corpo ressuscitado, pastor? Que nós estamos falando aqui. Qual é a natureza desse corpo ressuscitado? Coloque essa pergunta aí, por favor, irmão.
irmã Ângela, irmã Yusete, qualquer um aí, os irmãos aí que estão atentos, coloque aí. Qual é a natureza desse corpo ressuscitado? De novo, qual é a natureza desse corpo ressuscitado? Existem algumas coisas que nós podemos dizer. Uma delas é que as Escrituras, elas ensinam muito claramente que a nossa identidade será preservada. De novo, uma das coisas que a Bíblia diz é que a nossa identidade, ela será preservada. Ressuscitou. É igual a pergunta que o pessoal faz assim: pastor, será que a gente vai se reconhecer lá no céu? Ou a gente vai... Claro, irmão. Como é que a gente vai chegar no céu? Eu não sei quem é tu não. Olha, quem é tu? Não sei. Tu veio de onde? Não, irmão. Um bando de alienado? Não. Lá no céu nós vamos nos reconhecer. Por quê? Porque o corpo será o mesmo. Só que será transformado, mas será o mesmo corpo. Tá entendendo? É um corpo transformado, mas será o mesmo corpo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Será a mesma identidade. Embora a gente vai receber um novo nome, certo? Mas todos vamos nos conhecer. Observe isto, Lucas, vamos lá para Lucas. Porque o modelo da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Assim como ele ressuscitou, Paulo disse, nós também. Lucas, vamos ler Lucas 24, irmão. Aleluia. Lucas 24, capítulo de número 39. Lucas 24, alguém anote isso aí. Capítulo de número 39. Olha aqui, ó. Jesus, ele aparece aos discípulos depois de ressuscitado. Vamos ler o 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E eles disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. De novo. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Sou eu, era ele mesmo, irmão. Ou seja, a identidade do corpo dele estava preservada. Tocai e me vede, pois o espírito não tem carne nem ossos. Observe isso. Não tem carne nem ossos. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Nós aprendemos muita coisa aqui na ressurreição de Cristo. Primeiro, que este corpo ressuscitado, ele preserva a sua identidade. Serei eu mesmo, você será você mesmo, vocês serão vocês mesmos e para sempre. A outra coisa que é muito óbvia no ensino é que haverá uma conexão orgânica entre o corpo que será sepultado e o corpo que ressuscita. O corpo sepultado e o corpo que será ressuscitado. O argumento de Paulo, 1 Coríntios, ele traz a ideia de pôr a semente no solo, né? Uma semente, o que é o trigo, ele faz uma comparação do trigo, e existe uma conexão orgânica entre a semente de trigo, que é a semeada, e a que brota. Ele fala também lá em 1 Coríntios, ele visa comprovar que haverá certa transformação na constituição, como sucede no grão de trigo, que é externado e desintegrado. Entretanto, contém vida. Ele traz a alusão de uma semente de trigo que lança na terra, e tem a transformação e ele nasce, mas continua sendo o trigo. E quando entra na terra está morto, mas depois ele brota. Aleluia. Então, primeira coisa, a natureza desse corpo ressuscitado tem uma conexão orgânica. Primeiro, a identidade é a mesma. Segundo, tem uma conexão orgânica. Outra pergunta: qual será o caráter do corpo que possuiremos depois de havermos ressuscitado?
outra pergunta aí, digita aí, irmão. Qual será o caráter do corpo ressuscitado? É importante mencionar, irmãos, que é até admirável, a Escritura ela não diz nada sobre a ressurreição dos incrédulos. Não diz como eles vão ressuscitar. Ele faz questão de frisar a ressurreição dos justos. Porque os escritos da Bíblia não vão se interessar por isso, né? Não sei se eles vão ressuscitar com aparência apagada, feia, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que há uma diferença da ressurreição do justo para a ressurreição dos ímpios. Então, quanto à ressurreição dos corpos dos crentes, a Bíblia fala aqui algumas coisas que nós podemos ter observações, né? Tomar observações. Primeiro, observe que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas observe que há uma diferença, é evidente uma certa diferença entre carne e sangue e carne e ossos. Porque depois da ressurreição, Jesus olha para o discípulo e diz, veja que o Espírito não possui carne e osso. Ele chama a atenção para isso. Ele chama a atenção para o fato de que ele não é carne e sangue ali, ele é carne e osso. Então, com isso, nós sabemos que o corpo não será carne e sangue, será carne e ossos. É isso que a Bíblia diz. Vou ler de novo. João capítulo 1, por isso que eu disse a vocês, atenção aí nesse versículo 39. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, a primeira coisa, a identidade. Tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, tá aí, né? Veja aí e observe. É uma observação. Segundo, nós somos informados no versículo 42 de 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 42, que o corpo da ressurreição, ele será incorruptível. Vamos ler isso? Glória a Deus. Olha só, irmão, estou dando para você aí a natureza, o caráter deste corpo ressuscitado, que a Bíblia nos dá essas informações. Então vamos procurar na Bíblia, certo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Semeia-se, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se, ele está dizendo aí quando é enterrado, né? Sepultado. A alusão aí do grão de trigo, da planta. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Aleluia. Por quê? Porque o corpo lá, o corpo ressuscitado vai ser sem doenças, vai ser sem sujeito à idade. Não estarei mais sujeito à morte. Não terei mais dor de cabeça, não terei mais rugas, nem calvície, não. Isso aí já passou no antigo corpo, aleluia. Não terá mais dor nas pernas, porque lá no céu não vai ter uma S para você tomar, não vai ter um anador, não vai ter enxaqueca. Não, isso aí é coisa de corpo corruptível. Lá não vamos estar sujeitos à idade, nem sujeito mais à morte, porque a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Cristo é a primícia da ressurreição e nós vamos ser transformados no corpo da ressurreição, que é incorruptível. Este é um dos caráteres do corpo ressuscitado. Amém, irmão? Glória a Deus. Isso é para você, isso é para nós, isso é Bíblia, é palavra, promessa. A terceira informação aqui que nós temos. Aleluia. Primeiro, observe, eu estou no tópico qual será o caráter do corpo ressuscitado. Primeira coisa é que é carne e ossos. Segundo, a ressurreição de Cristo, lá em Lucas 24 e 39. Segundo, é que nós somos informados que este corpo da ressurreição é um corpo incorruptível. Terceiro, a terceira informação é que o corpo da ressurreição será glorioso. Veja o versículo 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em
glória, aleluia, será glorioso, semelhante ao corpo da glorificação, haverá uma glória no nosso corpo, aleluia, glória a Deus, isso é muito forte. Nós somos informados também, irmão, que o corpo ressurreto, ele será um corpo poderoso, versículo 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, aleluia. O maior obstáculo da minha pregação é o meu corpo. Nós somos fracos, estamos em fraqueza. O maior obstáculo de muitas coisas para nós, irmão, é nosso corpo. Porque se eu pudesse, assim como falou, se eu não me engano, John Wesley, eu queria ter 1000 vozes, muitas bocas para anunciar onde quer que seja o Evangelho. Ele diz, e Martin Lloyd Jones, ele dizia que a maior dificuldade da sua pregação, assim como eu falei, essa frase aqui, eu reproduzo de Martin Lloyd Jones, ele diz, num dos seus livros, ele diz, a minha maior dificuldade, o maior obstáculo da minha pregação é o meu corpo. Porque se eu tivesse mais vigor, tivesse mais força, eu poderia fazer mais. Teve um homem chamado David Brainerd. David Brainerd, ele morreu novo, se eu não me engano, com 27 anos de idade. Ele se desgastou em vigílias, em viagens, em pregações, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho. Aqueles homens, irmãos, que não tinham a sua vida por preciosa, ele se desgastava tanto que morria novo. Eles não dormia pouco, porque eles achavam que se ele dormisse, eles estavam perdendo tempo de pregar para alguém, de orar, de ter um tempo para oração. Eles achavam que estavam perdendo tempo, eles queriam aproveitar, porque o corpo não resistia, ficavam fracos de tanto jejuar, de tanto se consagrar. Claro, nós devemos ver a questão do nosso corpo, né? Questão de estar em pé, às vezes as pessoas se desgastam muito. Isso aconteceu com muitos heróis da fé, com muitos homens de Deus. Porque o maior obstáculo é o corpo. Quando você peca, você vai pecar por causa do seu corpo, da natureza do seu corpo, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, sua mente, faz parte desse corpo, dessa natureza, dessa carne caída. Mas a Bíblia diz que este corpo, que é fraco, ressuscitará em poder, será cheio de poder, sem nenhum vestígio de fraqueza. Aleluia! A próxima coisa que a Bíblia nos diz, isso é muito importante também, é que o corpo, ele será ressuscitado como um corpo espiritual. De novo, o corpo que será ressuscitado é um corpo espiritual. Olha só o versículo 44. Leia a Bíblia aí. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então haverá um corpo, mas será um corpo que a Bíblia chama de espiritual e não um corpo animal. O que é isso, pastor? Porque o corpo natural, ele possui algumas características de a natureza de um animal, né? Porque o homem, a ciência diz que ele vai ser, a biologia, é o animal racional. Somos do reino animal. Tem o animal irracional e o animal racional, né? Isso aí você vê na 4ª série, 6ª série, 5ª série. Então, nessa natureza aqui, nós somos relacionados aos animais. Nossa natureza física é animal e corresponde à vida que nós vivemos neste mundo. Nós somos alma neste mundo e nós vivemos em relações às leis físicas deste mundo, onde as almas se exercitam, de modo que aqui nós necessitamos e nos é dado um corpo natural. Há uma necessidade deste corpo animal, as necessidades fisiológicas que nós temos, chamado em outros textos, de corpo natural, né? Mas nós
quando nós formos para a glória, nós formos para a glória, irmãos, nós estaremos numa esfera que não é mais uma esfera natural, não é mais uma esfera animal, é uma esfera espiritual. E ali será nos dado um corpo espiritual. Então, uma diferença entre o animal e o espiritual, ela foi descrita por Jesus, né? Como nós vemos lá em Mateus 27, 29 e 30. Vamos ler. Mateus, deixa o 1 Coríntios 15 aí marcado. Estou terminando. Mateus, capítulo 27. Perdão, acho que é o 21. Mateus, capítulo 21. Olha o versículo 29. Mateus, deixa eu ver se é o 21 mesmo. Pronto. Mateus 22, irmão. 22, perdão, viu? Desculpa aí. Mateus 22. Nós vamos ler aqui versículo 23. Mateus 22 e 23. Alguém digita aí, os irmãos, não estou vendo os irmãos mais digitar. Mateus 22 e 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Esses camaradas aqui não acreditavam em ressurreição, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Aí Jesus olha para eles e diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo primeiro as Escrituras, segundo, nem o poder de Deus. Porque as Escrituras falam da ressurreição. A ressurreição é uma forma de demonstração do poder de Deus. Glória a Deus. Versículo 30. Porque na ressurreição, olha só, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido, que Deus os declarou dizendo. Então ele vai falar aí sobre a questão aí de doutrina também da ressurreição. Mas observe bem, o que é que esse texto está dizendo? Está dizendo de um camarada que casou com a mulher, teve relação com ela, teve filho e tal e tal. Então não haverá, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não haverá vida sexual no céu, no corpo ressurreto, glorificado, vivificado. Nós não teremos necessidade desta natureza, que essa natureza é animal. Então aproveite, meu irmão, você que é casado aí, viu? Aproveite quando você está no corpo animal, no corpo natural. Glória a Deus. Porque no corpo ressuscitado não terá esta relação. O que é que Jesus está falando? Ele está falando de um dos desejos que nós temos como corpo animal, como corpo natural. Então, uma das características do caráter deste corpo espiritual é esta: é que não haverá estes desejos, essas vontades que pertencem ao ambiente da terra aqui do nosso mundo. Amém? A última coisa, irmão, para me finalizar já, estou finalizando, viu? A última coisa de que nós somos informados sobre nossos corpos ressurretos é que eles serão celestiais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Vamos lá, 48 e o versículo 49. 1 Coríntios 15, versículo 48, diz assim, e vamos ler o 49 também: o qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Então ele diz terreno celestial, terreno celestial. Qual é essa característica? É que os corpos, que nós, o corpo, uma da característica do corpo ressuscitado é que ele é celestial. Eu quero ler 1 João 3, conhecidíssimo esse texto. 1 João 3 e 2 diz assim: Amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós seremos como ele é celestial. Então, celestiais por quê? Porque nós estaremos no céu, irmão. Aí tem gente que diz, não vamos para o céu não, vamos ficar aqui, né? Os testemunhos de Jeová, os 144 mil é que vão e tal, e aquela confusão toda, é aqui na terra e não sei o que. Deus vem estabelecer o seu trono aqui sim, mas a igreja, a Bíblia diz assim, ó, oh meu Deus, Apocalipse 21, acho, ou é o 21, e vi a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, ataviada, que descia do céu. Descia de onde, meu filho? Descia do céu, das bodas, que será nos céus, o arrebatamento nos ares, as bodas no céu, nós vamos adentrar, nós vamos estar no céu, e por isso o nosso corpo é o corpo celestial. É celestial porque estaremos no céu. Paulo disse, mas a nossa pátria está nos céus. Não poderemos, ou melhor, não perderemos as nossas identidades, embora venhamos ser transformados. Identidades preservadas, olha aí a ressurreição, o que é? Identidades preservadas, salvação completa, espíritos salvos, corpos perfeitamente redimidos e totalmente livres do pecado e do mal. Isto é ressurreição, isto é a transformação do corpo. De novo, encerrando, concluindo, identidades preservadas. Digita, identidades preservadas, salvação completada, espíritos salvos, corpo perfeitamente redimidos e totalmente livre do pecado e do mal. De novo, identidades preservadas, vírgula, salvação completada, vírgula, espíritos salvos, vírgula, corpo perfeitamente redimidos, vírgula, e totalmente livre do pecado e do mal. Ponto final. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste do céu. Nananana. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de... Olha aí, diz assim, ó, no céu o luto é banido, porque não haverá mais morte. Enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, não terá cemitério. Lá mortos não vou encontrar, os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para linda cidade, aleluia. Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, glória a Deus. Isso não envelhece, irmão. Essa esperança não deve morrer no seu coração. Nossa pátria não é daqui.
Nosso presidente oficial não é daqui, o nosso ministro da Justiça oficial não é daqui. O nosso Senhor, é o soberano que está sentado no alto e sublime trono. Nada foge do seu controle, nada foge do seu poder. A minha vida está nas mãos dele, a tua vida está nas mãos dele. Embora o mundo diga é crise, é crise, é crise, nós dizemos é Cristo, estamos em Cristo. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A tua casa está em Cristo, ele está no controle da nossa vida. Aleluia! Eu vou continuar esse texto, porque existe um louvor aqui, um corinho que Paulo canta, e nós vamos cantar eu creio pela fé que nós vamos cantar esse corinho. Nós vamos cantar este louvor, este hino de vitória. E está aqui, na Bíblia. Diz assim, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Olha o mistério. Paulo vai desenrolar o mistério, vai trazer a revelação de um mistério aqui. Apocalipse de Paulo, porque Apocalipse é revelação. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aí a morrer. Mas todos seremos transformados. Olha aí a palavra. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados de novo, transformação aí, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso tudo no período aí da ressurreição, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, porque a morte não vai ter mais poder, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Olha aí, vai começar aí o hino de vitória. Eu vou cantar esse hino de vitória, você vai cantar também esse hino de vitória. Qual é? Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Ei, meu irmão, você não deve parar, você não deve voltar atrás, você não tem que se desviar, se desanimar, não. A Bíblia diz, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Abundantes, irmãos, firme e constante na obra do Senhor. A obra continua. Não é porque a igreja, o templo está fechado que a obra parou, não, a obra continua. Sirva a Deus, continue servindo a Deus com mais vigor, com mais poder, com mais sede, com mais vontade. Abundantes na obra do Senhor, abundantes da forma que você tem sido ou não foi, mas passa a ser fiel a Deus em tudo. Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, irmã Diaconisa Iusete. Ela tem a Bíblia dele lá, o comentário que eu relatei aqui para os irmãos. E só isso aqui daria uma mensagem, olha o tanto de tópico. Mas eu dei aí para vocês a fonte, né? E ela colocou tudo aqui. De 1 a 12. 12 calamidades que aconteceriam se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas nenhuma delas aconteceu, porque ele ressuscitou. Glória ao Deus da ressurreição. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço por essa extraordinária promessa que a tua igreja está relembrando, que a tua igreja está tomando esse gosto, está vivenciando. Nosso corpo pode tombar, Senhor, algum momento aqui da terra. Se nós não alcançarmos vivos até, chegarmos vivos até o arrebatamento, mas a ressurreição é certa. Te agradeço pela vida de cada um. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado por este dia, por esta noite, por este ensino. Eu creio que serviu para a edificação dos teus filhos. Eu creio que eles aprenderam
estão edificados pela tua palavra. Fica conosco, fica com cada um, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila na tua presença, nos livra, nenhuma praga nos chegue às nossas tendas, nenhuma seta, Senhor, que voa de noite, de dia, nem a peste da escuridão alcance nenhum dos teus filhos. Guarda-os e os protege-os no nome de Jesus, que a salvação chegue na casa dos teus filhos, alcançando os parentes, alcançando os vizinhos, alcançando os próximos. Olha para o mundo, olha para este país, olha para as igrejas, olha para os teus filhos. Continuaremos te adorando e firmes na tua presença. No nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode dizer aí um glória a Deus, irmão? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra coloque em prática na sua vida. Sobre esta ressurreição poderosa. Cristo ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Amém? Então, agradeço a você por estar mais uma vez aí nos acompanhando neste estudo tão importante, né? Quarta-feira o irmão Júnior transmitiu a oração, foi uma bênção. Até tentei pegar o link para colocar, irmão Júnior, aí na página, mas não deu certo de jeito nenhum. Ficava só atualizando para colocar, mas não dava. Eu reiniciava o celular, mas não era o celular. Não sei o que houve. Mas muitos irmãos acompanharam e eu compartilhei lá no meu Facebook aí a oração, o de oração do irmão Júnior. Foi uma bênção. E lembrando que domingo estaremos aqui, né? Mais uma vez, transmitindo o nosso culto de domingo, de louvor e adoração. Nós já celebramos a ceia na casa dos irmãos, temos a ceia de cada um, e se os irmãos quiserem, né, alguma coisa, uma visita, para a gente ir aí fazer uma oração na sua casa, com devidos cuidados a gente vai, viu, meu irmão? Certo? Se você quiser a presença do pastor aí na sua casa, só marcar que a gente vai. Se quiser fazer uma galinhazinha aí, uma frango caipira da canela amarela, eita, glória a Deus. Brincadeira, viu, irmão? Um cafezinho e tá aí. Mas que Deus abençoe. Mas qualquer coisa a gente está por aqui, tá certo? Ainda falta uma família para a gente dar a ceia, celebrar a ceia na casa deles. Dar a ceia dessa família lá, no nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó. Amém! Pai do Senhor, até domingo. Em nome de Jesus.